Ele deveria estar ali como alguém que está sendo injustamente levado para o Calvário, quase que como pedindo misericórdia ao Alexandre. Errado. Me desculpem. Por quê? Porque este julgamento é uma farsa. Para que serve essa participação? Para expor a... Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu queria perguntar o seguinte, ainda a respeito desse tema. Quando o senhor autorizou, então, provavelmente o ministro da Defesa, a conversar com os militares, o senhor teve ciência antecipadamente que os comandantes estavam antecipando as transmissões de cargo? Isso é automático. Quando você pega, o comandante do Exército está saindo, por exemplo. Geralmente, o futuro comandante é um dos 3 mais antigos do alto comando. Não é essa a minha pergunta, ministro. O método sim ou não funcionou. Não. O senhor também. A minha pergunta é, se o senhor teve conhecimento durante o mês de dezembro que iria ter uma antecipação da transmissão, ou seja, que os nomeados pelo presidente Lula iriam assumir antes de janeiro. Sim, não só sim, como realmente assumiram, sem nenhum problema. Foi publicado em DO a exoneração do meu comandante e a nomeação do futuro comandante. O método sim ou não continua não funcionando. E as piadinhas dão ao Alexandre a oportunidade de parecer um ser humano. Boa tarde, senhor ministro relator, ministro Fux, procurador-geral da República, boa tarde a todos. Eu tenho apenas 2 questões aqui. Pois não. A primeira delas, em linha com que, em alguns momentos, tanto do relatório final da Polícia Federal quanto da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, verifiquei alguns momentos em que se fala que o suposto golpe teria sido obstaculizado, não teria ido adiante, caracterizando uma tentativa, dada a não aderência do comandante do Exército, General Freire Gomes, e do comandante da Marinha, da Força Aérea, Brigadeiro Batista Júnior. Eu gostaria de perguntar, e partindo desta hipótese, ressaltando que simplesmente é uma hipótese como colocar na denúncia. Muito complexo. Se o depoente quisesse substituir esses 2 militares, qual seria o procedimento? Haveria alguma dificuldade em nomear alguém que fosse supostamente simpático a algum plano golpista? Eu não tinha esse objetivo, mas se tivesse, é coisa mais simples. No dia oficial, no dia seguinte, a respectiva troca, coisa que não foi sequer cogitada, porque descartamos de plano a possibilidade de usarmos qualquer hipótese prevista na Constituição. Sua pergunta foi excelente. Bem, uma segunda pergunta que não tem qualquer correlação com a primeira, mas surgiu o nome aqui durante a indagação do hacker, o senhor Walter Delgatti. Pergunta ao depoente, o senhor processou o hacker pelo crime de calúnia? Processamos, e mais do que isso, foi condenado criminalmente. Não é isso? Foi condenado criminalmente. Ótima pergunta também. Só isso, senhor ministro. Encerrado. Agradeço aos doutores. Doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Boa tarde, excelência. Não, defesa não tem perguntas. Doutor Demóstenes Torres. Sem perguntas, excelência. Doutor Elmar Novak. Excelência, já gastei meu estoque de questionamento. Muito obrigado. Doutor Matheus Milanês. Sem perguntas, excelência. Doutor Andreu Fernandes Farias. Doutor Rodrigo Dalacqua. O ex-presidente Bolsonaro é acusado na denúncia de chefiar uma suposta organização criminosa responsável pelos atos de 8 de janeiro. Nesse tópico, a denúncia afirma que o general Braga Neto era, abre aspas, quem mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Eu indago se é procedente essa afirmação, se de fato o general Braga Neto era o elo
entre o presidente e os manifestantes. Por favor. Desconheço que o João Braga Neto tenha tido essa atividade, né? Ele ia 3, 4 vezes por semana, talvez 5 até, lá no Alvorada, porque ele já estava na reserva, era motociclista e dava os seus passeios por Brasília, né? Então eu desconheço que ele tenha frequentado o acampamento. Doutor. Sobre o brigadeiro Batista Júnior, o ex-presidente Bolsonaro afirmou nesse depoimento que ele estava comigo enquanto era presidente. E após a derrota nas eleições, ele estaria procurando acomodação em outro lugar. A minha pergunta é para que o ex-presidente esclareça essa afirmação. Por favor. É o comportamento dele. Até recentemente, na imprensa aqui, diz que ele teria assinado um contrato com uma empresa, né, do ramo aeronáutico, enquanto o nosso governo, e agora estaria sendo aí consultor dessa empresa. A matéria da imprensa, não vou dizer se é verdadeira ou não, mas o próprio comportamento dele, as poucas vezes, ele era de... embora, não quero conversa, não li, não gostei, esse era o comportamento dele. Doutor Dallaco. Satisfeito, excelência, obrigado. Então, eu agradeço aos doutores Celso Vilardi, doutor Paulo Amador Cunha Bueno, ao depoente vice-presidente Jair Bolsonaro, e nós iremos dar um intervalo de 15 minutos, um pouquinho mais, voltaremos às 17 horas com o interrogatório do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Bruno, corta para mim, por favor. Pode tirar a transmissão. Aliás, agradeço, nós com 52 mil pessoas nos assistindo aí pelas múltiplas plataformas. Para vocês terem uma ideia, a TV Justiça estava com 56, a TV Justiça Rádio e Televisão, e o canal do STF estava com 23, alguma coisa assim. Então, absolutamente incrível a audiência que a gente teve aqui hoje. Eu vou fazer rápidos comentários aqui sem pensar muito. Primeiro, eu fiz uma enquete com vocês perguntando quem achou que o presidente Bolsonaro foi bem e quem achou que o presidente Bolsonaro foi mal. E a enquete mostrou que 77% das pessoas acharam que o presidente Bolsonaro foi bem, estava indo bem, e 23% achavam que não, que ele não estava indo bem. Eu vou encerrar aqui a enquete agora nesse momento. Eu tenho que dizer com vocês que eu discordo da maioria. Eu acho que o presidente Bolsonaro, até que para o final do depoimento, foi melhor, mas de um modo geral eu achei que foi ruim. Não foi um desastre completo, talvez não queira ser hiperbólico aqui, mas foi ruim. No seguinte sentido, por quê? Vou dizer para vocês quais foram os grandes problemas desse depoimento, na minha opinião. Primeiro, eu achei o presidente pouco preparado nas respostas. Achei que ele poderia ter anotações mais claras e melhores. Ele abre ali num bom momento, dizendo, olha, a crença dele nas urnas eletrônicas foram colocadas à prova, e ele tinha a opção de ler ali Leonel Brizola, Gilmar Mendes, Simone Tebet, sei lá, até trouxe Flávio Dino, e não me lembro quem foi o outro cara que ele trouxe, acho que foi o Lupe. Preciso até de um café. Mas a partir daí ele se perde completamente, vai para Itaipu, para obra de não sei aonde, completamente perdido, perde o fio da meada e perde o argumento. E aí ele faz uma coisa muito ruim, né, quando ele é questionado, ele pede desculpa. E por que eu digo, né, mais do que o presidente perdendo o fio da meada, qual foi o grande problema desse depoimento? O problema foi a imagem que ele construiu. Como o presidente deveria ter chegado ali? Ele deveria ter chegado como alguém que está no Calvário. Pensa na imagem do Cristo sendo julgado pelo Sinédrio. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Depois pelo Pilatos, né? Ele deveria estar ali como alguém que está sendo injustamente levado para o Calvário.
Então, imagina se Cristo chamasse Pôncio Pilatos para ser vice-rei. Entendeu? É um negócio que não faz sentido. A imagem de Cristo pedindo desculpa, quase que como pedindo misericórdia ao Alexandre. Errado. Me desculpem. Por quê? Porque este julgamento é uma farsa. Para que serve essa participação? Para expor a nação, no momento único, o absurdo que está acontecendo nesse momento. Então, ele não precisaria ter partido para o desaforo. Volto a dizer, a imagem e a postura de Nosso Senhor Jesus Cristo diante do julgamento injusto é a melhor de todas que pode ser passada. Eu estou aqui sofrendo um calvário injusto. Eu vou sofrer, eu vou aguentar o que eu tenho que aguentar, mas eu não vou pedir desculpa, porque não há nada que eu tenha que pedir desculpa. Eu vou utilizar esse momento para expor o absurdo que está acontecendo e passar a imagem que o Brasil precisava e que o mundo precisava. No entanto, o presidente achou que era uma boa ideia dizer que pedir desculpa, dizer que ele realmente às vezes se equivoca, às vezes ele fala palavrão, dizer que em momento algum não houve isso. Deveria ter dito. Ele até não soube articular bem a ideia. Olha, nós tentamos todos os recursos possíveis, uma vez que eu vi que a justiça estava completamente aparelhada e que o senhor tinha dado um golpe de Estado, eu procurei uma maneira constitucional de reverter esse golpe de Estado, não tinha como. E poderia ter dito ao Alexandre que ele deu um golpe de Estado. No momento em que o Alexandre tivesse dado, olha, isso é um absurdo, bababá, eu falasse assim, olha só, senhor presidente, senhor relator, este é o problema do senhor estar ocupando a função de relator, que jamais poderia estar ocupando. Porque agora o senhor está, em vez de conduzindo a sessão, se defendendo do que eu acho que o senhor fez. E aí acabou o julgamento, checkmate, só ia dar isso no Brasil inteiro. No entanto, o presidente resolve dar ao algoz e ao carrasco dele a oportunidade de parecer humano, que é algo que ele não é. Por que Bolsonaro faz isso? Porque o Bolsonaro é uma pessoa legal e porque ele acredita que ele vai conseguir a simpatia de alguém com piadas, porque na vida inteira dele ele é assim, ele lida com seres humanos e não está equipado até hoje para lidar com um psicopata, com um louco tirano. E aí ele apela à piada. Aí você fala assim, Paulo, o Eduardo até postou aqui, eu até discordei, para você ver como tem discordância bacana dentro da direita, né? O Eduardo postou aqui, a gente não vai ter aqui, mas eu vou ler aqui o que ele postou. Ele postou o seguinte, aí ele apagou. Ele tinha postado que só os apoiadores do presidente Bolsonaro não tinham entendido a piada que ele tinha feito. Parecia o caso do Léo Lins, etc, etc. E aí eu disse o seguinte, comentei, todo mundo entendeu que era piada. Só que a piada foi na hora e no lugar errado. Eu duvido que a família do Clezão tenha achado graça. Porque eu não achei. Eu não achei engraçado chamar o sujeito que destruiu a minha vida pessoal, que me impede de voltar para minha própria pátria, para ser vice. Não achei a menor graça. Me perdoem. Aliás, digo até que é o seguinte, achei graça da ingenuidade do presidente Bolsonaro, do personagem que ele é, do como ele é tiozão. Mas da piada em si eu não achei a menor graça. Absolutamente não achei. E eu digo a vocês, e hoje não sabia que a gente ia ter Paulo Figueiredo Show exatamente na hora do depoimento do presidente, e amanhã a gente vai falar mais sobre isso no programa, mas até o julgamento, até o interrogatório do presidente Bolsonaro, todos os outros interrogatórios tinham sido maravilhosos. Maravilhosos. No julgamento, no interrogatório do Mauro Cid, ele destruiu a tese de organização criminosa, ele destruiu a fase de execução, ele desassociou completamente o presidente, ele desassociou completamente o general Braga Neto, desassociou completamente o 8 de janeiro, me inocentou de forma categórica,
Depois você teve hoje o depoimento. Teve o depoimento do Anderson Torres, não foi grande coisa. O próprio depoimento do Ramagem, achei que foi bem mais ou menos, mas também não foi ruim. Hoje o do Almirante Garnier foi espetacular. O do General Heleno, o advogado dele tomou uma postura que eu achei inteligente. Acho que ontem, no depoimento do Mauro Cid, os advogados do presidente Bolsonaro poderiam ter perguntado determinadas coisas que teriam liquidado o julgamento, do ponto de vista de Tribunal da Opinião Pública. Porque, volto a dizer, esse julgamento é uma farsa. O que importa? Importa o Tribunal da Opinião Pública. E é neste tribunal que toda a estratégia tem que ser feita. Eu transmiti uma opinião a eles, disse o seguinte: o presidente Bolsonaro deveria estar maquiado para parecer bem, posição de estadista, defendendo quem ele é, e em momento algum ele já abre com excelência. Essas puxações de saco são absolutamente desnecessárias. Senhor relator está ótimo. Excelente, não tem nada disso. Qual é a excelência de alguém? O Alexandre, qual é a excelência do pseudo-juiz? Não consigo entender. Não consigo entender. Realmente não consigo entender. A pergunta que poderia ter sido feita ao Coronel Mauro Cid. Coronel Mauro Cid, está sendo aqui dito o tempo inteiro o Ministério Público utiliza a palavra golpe. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. A palavra golpe foi utilizada pelo presidente em qualquer momento ou é uma invenção do Ministério Público? Ou da Polícia Federal? Eu tenho absoluta certeza que o Coronel Cid ia dizer: não, realmente a palavra golpe eu nunca ouvi. Então tudo bem. Então foi uma invenção narrativa da Polícia Federal, do Ministério Público. Acabou o julgamento. Intervenção militar, senhor delator, foi dito em algum momento, seu colaborador? A palavra intervenção militar foi utilizada? Não foi utilizada. Acabou. Agora, bastava, teria acabado no primeiro. Olha, senhor, o senhor está vendo qual é o problema do senhor ser acusado, acusador, vítima, perito judicial, relator do processo, acusador, condutor do processo? Esse é o problema. O problema é que agora o senhor vai ter que ficar aqui se defendendo. E tem que dar alguns descontos. É claro que é muito difícil a posição na qual o presidente estava, mas eu digo para vocês, porque eu sou réu nesse processo, sou co-réu nesse processo, pelo que eu sei pela imprensa. Então, assim, eu até gostaria, tô meio que torcendo para ser citado, porque eu amaria estar nesse interrogatório. Eu amaria estar nesse interrogatório. E os descontos que tem que dar, o presidente Bolsonaro está, de fato, sob muita pressão. Mas eu vou dizer que foi bem? Desculpa, não vou. Eu queria dizer, houve momentos em que o presidente foi muito bem, eu aplaudi aqui ao vivo, eu assisti junto com vocês. As minhas reações aconteceram junto com vocês. Eu não conversei com ninguém, eu não vi absolutamente ninguém. Essas são as opiniões que eu formei com a minha cabeça, com base no que eu vi junto com vocês. Pode ser que eu mude de opinião, inclusive. Pode ser que alguém me convença ou não, Paulo. O presidente foi muito bem. Chamar o Alexandre de Moraes para ser vice dele foi um golpe brilhante, genial. Mostra que, na verdade, o Alexandre é um algoz. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança,
mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.